Olá, tudo bem? Que bom lhe ver aqui no canal mais uma vez. E hoje nós estaremos dando continuidade a este assunto fantástico que iniciamos na semana passada, que é o substrato ideal para rosas do deserto. Como nós vimos na semana passada, não existe um substrato supremo, um substrato mágico, um substrato que sirva para todo mundo ou em qualquer tipo de situação. Vimos também que o substrato se divide em duas categorias, substratos drenantes e substratos retentores. E hoje nós vamos estar dando uma atenção maior exatamente aos ingredientes ou itens que compõem um substrato drenante. Quais seriam ou quais são os elementos que vão lhe ajudar a drenar o excesso de água que por acaso tenha nos seus vasos, seja por conta de rega ou por excesso de chuva. Qual a importância desses elementos na composição do seu substrato e qual a quantidade ou percentual que você deve colocar para ter um substrato de excelência para as suas rosas do deserto. Isso lhe causa algum tipo de dúvida? Isso lhe causa interesses ou até mesmo curiosidade? Pois é, então eu lhe convido a ficar conosco, a assistir o nosso vídeo na íntegra. Evite ficar pulando os pedaços, porque você pode perder uma informação importante e no final ficar com mais dúvidas ainda. Muito bem, eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar os sininhos e o mais importante, mande este vídeo para um amigo que assim como eu, ou assim como você, adora rosa do deserto e quem sabe tem alguma dúvida em relação ao substrato. Bom, chega de conversa, chega de lero-lero e vamos ao que interessa, que é saber um pouco mais sobre drenagem e materiais drenantes a serem utilizados para a confecção de substrato de rosa do deserto. Vem comigo. Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa vinheta já rodou, nós já estamos de volta. E aqui em nossa frente nós temos 6 ingredientes, 6 matérias-primas de excelência para serem utilizadas no seu substrato e que vão lhe ajudar a tornar o seu substrato mais drenante, ou seja, vão ajudar ou auxiliar no escoamento, na saída do excesso de água do seu vaso. Isso talvez seja um dos grandes calcanhares de Aquiles que nós encontramos ou que nós nos deparamos no cultivo das rosas do deserto. Nós já sabemos, nós já falamos em alguns vídeos que essas plantas adoram água, e é verdade, elas simplesmente adoram água e é necessário para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Porém, o excesso de água, ou melhor, o acúmulo de água no vaso, a permanência desta água neste vaso, tornando ou transformando o seu vaso praticamente um lago artificial ou um aquário, vai fazer com que as suas raízes possam sofrer alguns danos, ou se tiverem danos pré-existentes, com esse acúmulo de água, com esse empoçamento, digamos assim, poderão simplesmente serem atacadas por colônias de fungos e bactérias e com isso terminar desenvolvendo ou sofrendo com o mal da podridão. Pois é, essa podridão é uma palavra que assusta todo mundo. E o que é que nós fazemos para que isso não aconteça, ou para minimizar, ou para se precaver em relação a este problema? Geralmente nós utilizamos um bom substrato ou um substrato drenante, ou seja, um substrato que permita que toda a água que seja colocada no seu vaso possa ser absorvida e ao chegar ao limite máximo de absorção, aí é que está a importância, ele simplesmente vai eliminar, vai escoar, vai tirar este excesso de água do vaso, deixando ou fazendo com que permaneça apenas o necessário
para que todo o substrato se mantenha úmido. Então você vai conseguir reter a água necessária para tornar todo este ambiente úmido e o excesso desta água vai ser escoado. E aí entra um detalhe importante: não importa a quantidade de água que você coloque, tá certo? Ele só vai reter o necessário para manter a umidade no seu substrato. Todo o excesso será simplesmente descartado ou drenado graças ou com a ajuda desses amiguinhos que nós estamos aqui na frente. Ok, mas o que faz um elemento ser drenante ou não? Gente, a drenagem está diretamente ligada a uma outra palavrinha que nós chamamos de porosidade. E o que é a porosidade? A porosidade é exatamente o espaço entre uma partícula e outra partícula deste elemento. Ou seja, vocês estão vendo que aqui neste exemplo nós temos bastante espaço vazio, assim como também aqui no carvão nós temos bastante espaços vazios. Isto é a porosidade, são espaços vazios. E por que este elemento é drenante? Exatamente porque tem esta quantidade de espaços vazios. A água vai se utilizar desses espaços vazios para determinar um caminho de saída. É através desses espaços vazios que a água vai conseguir se deslocar pelo seu vaso até encontrar os furos de drenagem. Ora, não é difícil estabelecer aqui entre esses materiais drenantes que existem elementos que serão mais e elementos que serão menos drenantes, apesar de todos eles serem extremamente drenantes. Por exemplo, qual é o elemento que tem mais espaços vazios? O carvão, como nós estamos vendo ele aqui, ou a casca de arroz? O carvão tem mais espaços vazios. A casca de arroz ou a nossa areia grossa? A casca de arroz. Então, quanto mais espaços vazios este elemento promover no seu substrato, mais drenante o seu substrato vai ser. Então, este é o segredo para você conseguir determinar se um elemento é drenante ou não. Outra característica dos elementos drenantes é que, na maioria das vezes, eles não absorvem água ou absorvem muito pouca água. Por exemplo, a areia, apesar de não ter tanto espaço vazio, ou seja, apesar dela não ter tanta porosidade quanto o carvão, ela não absorve água. Então, ela não vai reter água nela. Então, a água vai simplesmente passar direto. Diferentemente, por exemplo, da nossa palha de arroz. Apesar de ter um espaçamento muito interessante entre uma casca e outra, não é? Entre um elemento e outro, ela absorve água. Um exemplo bem interessante é a perlita. A perlita, dependendo do tamanho, ela tem até muitos espaços vazios. Mas por que ela não é um elemento de drenagem? Porque ela absorve muita água. Então, uma coisa termina não compensando a outra. Então, vamos lá. Duas características importantes para determinar se o elemento é drenante ou não. Primeiro, se ele promove porosidade ou se ele promove espaços vazios no seu substrato. Segundo, se ele absorve ou não a água. Se ele promove espaços vazios e não absorve água, excelente material drenante. Bom, então vamos começar a falar sobre materiais drenantes para substrato de rosa do deserto. E existem dezenas, se não centenas, quiçá milhares de elementos que podem auxiliar a drenagem do seu substrato. Eles podem ser utilizados de forma
única, ou seja, eu posso usar apenas um desses elementos ou desses ingredientes, ou posso simplesmente fazer uma junção, juntar 2 ou mais elementos para auxiliar na drenagem do meu substrato. E existe uma regra básica, Mauri, eu tenho que usar esse, ou eu tenho que usar este, ou quem sabe eu tenho que usar este, ou eu tenho que usar, na verdade, este com esse, senão não dá certo. Gente, não existe uma regra. Na realidade, o que existe é a disponibilidade ou a facilidade de você encontrar este material ou estes itens aí na sua região. Não significa que o substrato que você vai produzir ou adquirir seja melhor ou pior do que qualquer outro substrato. Nós vamos simplesmente tentar conseguir as características ideais para que ele se torne um bom substrato para você. Então vamos lá. Existem materiais drenantes que são orgânicos e existem materiais drenantes que são inorgânicos ou minerais na sua grande maioria. E hoje nós vamos conhecer alguns deles. Então vamos lá. Os itens que são minerais, geralmente eles vão ser o quê? Os pedriscos, a areia principalmente, que nós temos bastante, não é? E algumas pessoas terminam usando também um pouco de gravilhão, o que eu acho extremamente perigoso e errado. Eu já vi algumas pessoas, inclusive, botarem brita para fazer a drenagem dos seus vasos de rosa do deserto, e isso termina sendo um perigo. Por quê? Todo material drenante, ou todo material que você colocar no seu substrato ou dentro do seu vaso, tem que obedecer uma regra primordial de segurança para a sua planta. E que regra é esta, Mauri? Ele não deve ter quinas ou pontas afiadas. Deve ser de preferência abaulado ou arredondado, principalmente, ou neste caso que estamos falando de materiais ou matéria-prima ou itens que são minerais. Então você pode usar, por exemplo, uma argila expandida, ela é redonda. Você pode usar, por exemplo, a areia? Pode. Por quê? Porque ela é arredondada, não ela é polida, arredondada. Você pode usar seixo rolado? Pode, você pode usar seixo rolado. Mas, por exemplo, usar pedaços de cristais, usar a brita, usar algum outro tipo de pedras que sejam maiores para fazer a drenagem ou até mesmo para colocar no meio do substrato, se torna ou poderá se tornar uma grande dor de cabeça para você no futuro e um problema para a sua rosa do deserto. Por quê? Porque esse material geralmente tem a quina muito afiada e simplesmente com a expansão das suas raízes e sem querer você pode colocar a sua planta em uma situação de perigo. Mas vamos lá. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui o primeiro material que é drenante e que é muito utilizado, que é a areia. Já falamos no vídeo passado que a areia tem que ter uma certa granulometria, ou tem que usar esta areia de uma granulometria para cima, ou seja, ela tem que ser de fato grossa, senão ela não vai fazer o papel dela, ou no caso, o papel que você deseja, que é ajudar na drenagem, tá certo? Temos também aqui materiais orgânicos, e aí você vai ter uma infinidade enorme de materiais. Aqui nós temos a casca de arroz carbonizada, tá aqui. Temos o bom e velho carvão. Temos a fibra de coco, ó, sai até inteira, sai aqui um bloquinho, como se fosse uma bolinha. É excepcional para a drenagem de substrato, muito bom, usamos aqui aos montes. E temos aqui também o famoso chips de coco, que nada mais é do que os pedaços da casca desse coco. Também são muito bons, auxiliam na drenagem, porém tem um pouco mais de equilíbrio, ou seja, vai conseguir reter um pouco de umidade também. Eu vou estar mostrando cada um desses substratos e falando um pouco da qualidade deles, tá certo? Mas eu lhe chamo para chegar um pouquinho mais perto, desta forma a gente vai conseguir ver mais detalhadamente tudo aquilo que você precisa saber sobre esses itens para compor
o seu substrato e, como eu já falei para vocês, deixar ele mais drenante. Vamos ver e entender um pouco mais este elemento drenante que é a palha de arroz. Bom, esta é a nossa palha de arroz ou casca de arroz carbonizada. Substrato extremamente drenante, leve, isso é muito importante, não vai fazer com que o seu vaso fique muito pesado. A gente consegue ver facilmente, né, cada elemento separadamente, ou seja, o seu volume é um volume grande, que faz com que a gente consiga ter aqui muito espaço vazio, ou seja, uma porosidade muito grande, e essa porosidade vai ser revertida ou vai ser traduzida em uma boa drenagem. Outra característica interessante, presença de muita sílica, ou seja, vai ser muito benéfico para a sua rosa do deserto. Além dela carbonizada, que é essa daqui que está queimada, nós temos também a palha de arroz, ou a casca de arroz in natura, que também é muito boa e vai trazer benefícios também para a sua rosa do deserto na questão de drenagem. O problema da palha de arroz in natura é que ela vai se decompor no seu substrato e isso pode trazer algum problema a depender da quantidade que seja somada ao seu substrato ou utilizada no seu substrato. Então, se você utilizar até mais ou menos 10% de casca de arroz in natura, não vai trazer nenhum malefício para o seu substrato. Se você for usar a carbonizada, você pode usar até 20 ou 30% sem nenhum tipo de problema, tá bom? Essa é a nossa casca de arroz carbonizada. Bom, já falamos da palha de arroz, então vamos falar agora sobre o carvão. Este queridinho aqui que é fácil de todo mundo encontrar, encontramos em qualquer lugar. Este daqui é o carvão e vamos entender um pouquinho mais as suas características e benefícios que ele traz para o nosso substrato. Muito bem, aqui nós estamos com o nosso bom e velho carvão, o companheiro dos churrascos e tudo mais. Gente, a primeira coisa que a gente tem que alertar, qualquer carvão serve para ser utilizado no nosso substrato? Sim, qualquer carvão serve, desde que não tenha sido convidado para o seu churrasco. Por quê? Porque o carvão que você já utilizou para fazer aquele bom e velho churrasco vai estar com gordura, tem sal, né, que já caiu da carne, enfim, não é o mais indicado. Ou melhor, não é indicado. Dá para ver aqui exatamente a questão da porosidade, o espaçamento entre um elemento e o outro, ou seja, um pedaço de carvão e outro. E é esta porosidade que vai fazer com que o seu substrato seja ou fique ainda mais drenante. Tem uma vantagem muito boa no carvão. O carvão, ele, além de promover uma boa drenagem, ele é um purificador. Por isso que os filtros utilizam o carvão, né? Você já deve ter ouvido falar de filtro de carvão ativado. Então, o carvão é um poderoso purificador que vai melhorar ainda mais a condição do seu substrato. Tem outra vantagem no carvão também. Então, o carvão vai absorver parte dos nutrientes que existem no seu substrato e vão devolver ao substrato aos poucos. Isso é muito interessante, não é verdade? Um detalhe importante é em relação ao tamanho do carvão. Vocês notem que aqui são pedaços extremamente pequenos, tá vendo? Não pode ser, ou não é indicado que você utilize pedaços muito grandes. Por quê? Porque senão você não vai conseguir atingir o objetivo, que é fazer a drenagem, e o pedaço muito grande também, gente, pode terminar machucando a sua planta. Então, não é interessante não. Bom, este daqui é o nosso amiguinho carvão. E pode com certeza ser adicionado a qualquer substrato que só vai trazer benefícios. Bom, chegou a hora de falar da areia, né? Da areia e de suas granulometrias, quais são as características que esse elemento pode trazer para tornar o nosso substrato ainda mais drenante. Bom, chegou a vez das areias. E as areias é bem interessante porque se nós olharmos assim bem de perto, dá para ver o que nós falamos sobre a granulometria.
do que é uma areia grossa e do que é uma areia fina. Apesar dessas duas serem consideradas areias grossas. Apesar das duas serem areias grossas, dá para ver bem que a granulometria desta areia é muito maior do que a granulometria, por exemplo, desta outra areia daqui. Não é verdade? Sendo que esta daqui já é considerada uma areia grossa. Né? É uma areia que você consegue identificar facilmente os seus grãos, tá vendo? Dá para ver aqui ó, que existem grãos até um pouco maiores, um pouco menores, mas o seu menor grão já é considerado um grão grosso, um grão maior, digamos assim. Mas mesmo esse menor grão desta areia daqui já vai promover esta drenagem no seu substrato, tá certo? Se for neste caso daqui, que algumas pessoas inclusive já consideram ou já classificam como pedrisco, é melhor ainda, tá, gente? Esse daqui vai promover uma drenagem ainda maior no seu substrato. Esse vai drenar muito bem e esse vai drenar demais. Eu posso, Amaury, misturar um pouco desse com esse? Pode, sem nenhum problema. Lembre-se apenas que nós estamos falando de areia. E como já foi falado neste vídeo, geralmente a areia pesa. Então, a tendência é que seu substrato fique mais pesado, tá certo? Então, o que acontece? Maior drenagem, menor drenagem. Ambos excelentes drenagem, tá certo? O único problema que a areia vem a ter, como já foi falado também no nosso vídeo, mas vamos ressaltar, é em relação à quantidade de nutrientes que nós vamos encontrar na areia. Na verdade, não existe nutriente algum na areia. A areia é um elemento pobre, digamos assim. Então, caso você opte em utilizar a areia, então, neste caso de usar muita areia ou somente areia, você tem que estar atento sempre à nutrição de sua planta. Ou seja, você terá que estar sempre ofertando nutrientes para que sua planta continue a crescer e se desenvolver bem. Bem, então essa daqui é a nossa areia, com as suas granulometrias corretas para que você possa ter um substrato drenante. Por fim, vamos falar também sobre o coco, que pode se apresentar através de fibroso, de fibra, de chips ou até mesmo de pó. Então vamos ver o que é que o coco pode trazer de benefícios para o nosso substrato. Muito bem, chegou a hora do nosso amiguinho que é o coco. O coco se apresenta de duas formas muito interessantes. Deixa eu tirar daqui e deixa eu tirar daqui. Pronto, acho que assim já dá para a gente falar um pouquinho do coco. Bom, esse daqui ficou até interessante, que você veja que ele sai, né, no formato do pote que ele estava. Né? Este é o fibroso ou a fibra do coco. Vamos abrir ela aqui um pouquinho para que a gente possa entender. Bom, este é um material extremamente drenante. E ele é drenante simplesmente por ser um elemento de fibras longas. Todo elemento de fibra longa é um elemento drenante. Primeiro, porque ele sempre vai ter espaços vazios entre essas fibras, dá para ver bem que mesmo aqui é fácil da gente ir abrindo ele, aqui tem muito espaço vazio e isso é uma característica de drenagem, tá? Então é muito drenante. E tem uma outra característica interessante, que são as suas fibras. O que acontece, gente? Quando a água bate nesta superfície, e existe uma coisa chamada tensão superficial, não vou entrar nesse mérito agora, o que é que ela faz? Ela simplesmente vai percorrer o caminho da fibra. Então o que acontece? A fibra está ligando aqui, está ligando aqui, está ligando aqui e vai bater lá no fim do substrato. Então a água bate aqui, é como se fosse uma estradinha que ela vai seguindo. A mesma coisa que nós falamos sobre a porosidade. Não é? A fibra vai encontrando os espaços vazios e vai então
traçando um caminho para sair do seu substrato. Então é um material leve e extremamente drenante, ok? Vale muito a pena. O custo aqui na minha região, que é o Nordeste, é muito barato, o que torna a fibra de coco muito atrativa. Aqui do lado nós temos os chips de coco. Na realidade é o mesmo material, só que aqui ele foi desfiado e aqui ele foi cortado. Então dá para ver aqui, talvez a gente não consiga ver muito de perto, que existem um bocado de orifícios, buraquinhos, poros, que são exatamente o que deixam este material poroso. Existem algumas pessoas que não gostam de usar o chip de coco, por quê? Porque as raízes terminam entrando por esses pedaços de chips e depois, na hora de você promover a limpeza em uma raiz ou fazer um levantamento de caldex, as pessoas simplesmente terminam ferindo as raízes porque querem tirar as raízes de dentro dos chips. Gente, eu vou dar um conselho para vocês. Se uma raiz entrar no chip, deixe ela dentro do chip. Não precisa retirar, tá certo? A raiz vai continuar crescendo, o chip ele se rompe facilmente, como eu mostrei aqui para vocês, ó. E a raiz simplesmente, ao engrossar, vai partir o chip de coco, não tem problema nenhum, tá certo? É muito fácil, olha só, é muito fácil dele ser rompido, ó. Ele parte muito facilmente, tá bom? O chip também tem muitos espaços vazios, dá para ver bem aqui, ó. Fica muitos espaços vazios, o que promove essa drenagem, né? Não tem as fibras tão longas, porque foi cortado, quanto o fibroso. É um material que vai se decompor no seu substrato, ou seja, vai terminar também se transformando, um momento ou outro, em alimento para a sua plantinha, tá certo? Muito fácil de ser encontrado, muito bom para a drenagem do seu substrato. Algumas pessoas não gostam, mas aqui a gente utiliza sem nenhum tipo de problema, né? A única coisa, como eu falei anteriormente, é que algumas raízes vão entrar nos chips. Mas que, como eu falei para vocês agora também, simplesmente é só você não retirar dos chips. Deixa ali que a raiz vai se virar sozinha. A fibra pode ser substituída por qualquer outro componente que tenham estas mesmas características, ou seja, fibras longas. Ou que o tecido da sua planta, ou do vegetal que vai ser utilizado para substituir a fibra, tenha essas mesmas características, tá certo? Essa daqui é a nossa fibra de coco. Muito bem, como nós podemos mostrar para vocês, ou como nós mostramos para vocês, esses itens são extremamente fáceis de serem encontrados, tá certo? Vão auxiliar o seu substrato no papel, na função da drenagem, e podem, inclusive, serem utilizados para melhoramento de um substrato que você tenha pronto, ou porque você fez, ou porque você comprou, e na sua avaliação ele não esteja drenando tão bem assim esse excesso de água. Então, o que fazer num caso como esse? Por exemplo, você comprou um substrato A, ou B ou C, e nesse substrato você nota que não tem, por exemplo, carvão. Você pode simplesmente enriquecer esse substrato, vamos falar assim, né? Ou melhorar este substrato, ou a drenagem desse substrato, colocando carvão. É um material drenante que não compõe aquele substrato, vai melhorar a drenagem e ainda vai enriquecer aquele substrato. Ah, Mauri, mas eu não tenho carvão, na minha região não tem carvão. Pode acontecer, não é verdade? Mas na minha região tem, por exemplo, a palha de arroz. Posso utilizar? Posso também utilizar. Inclusive, nós vamos ter alguns benefícios, como já foi dito, que é a melhoria, ou vai haver um aumento na quantidade de sílica, porque tem muita sílica na palha de arroz carbonizada, e ele também vai ajudar muito na drenagem do seu substrato. Você está em outra região que tem areia, não tem problema nenhum. Você pode usar uma areia de granulação maior, né, mais alta, para também ajudar a drenagem desse substrato. O que você tem que levar em consideração é um fator muito simples e que às vezes a gente não pensa na hora de escolher qual desses elementos nós vamos utilizar para, vamos supor, melhorar um substrato.
Nós já falamos que todos eles têm a mesma função, porém vão ter características distintas. Ora, se eu vou preparar um pote de 8 litros, 10 litros, 20 litros, é muito importante que eu me lembre que quanto mais eu usar, por exemplo, a areia, mais pesado vai ficar o meu vaso. Então é muito legal, é muito importante que vocês se lembrem disso. Por quê? Porque se eu usar, por exemplo, o carvão, esse substrato vai ficar muito mais leve e vai continuar extremamente drenante. Se eu utilizar a palha de arroz, idem. Se eu usar a fibra de coco, idem. Então, existe um certo, digamos assim, uma certa inocência na hora das pessoas fazerem o seu substrato, e essas pessoas terminam não levando em conta o peso do substrato, não é? O volume pode ser sempre o mesmo, né? Em um vaso de 8 litros vai ter 8 litros, em um pote de 1 litro vai ter 1 litro, mas 1 litro de areia com certeza vai pesar 10 vezes mais do que 1 litro de casca de arroz carbonizado. Então, se você já tem uma idade assim como eu, evite usar muita areia, tá? Para melhorar a drenagem do seu substrato ou até mesmo na hora de compor o seu substrato. Nós falamos lá no início do vídeo, não sei se você se lembra, que existe uma correlação, existe uma taxa, existe um percentual de material drenante para materiais retentores. Não que você não possa utilizar 100% de material drenante, já falamos isso no vídeo também. Mas a fração ideal, segundo alguns estudos que eu fiz, é de 60% a 70% de material drenante para 30% ou 40% de material retentor. Então, se você comprou um substrato e quer torná-lo mais drenante, eu aconselho que você não coloque muito material ou muitos elementos drenantes. Comece em torno de 20%. Faça um teste e, se for necessário, você pode aumentar um pouco mais. Tá bom? Bem, este foi o nosso assunto de hoje, né? Mostrar elementos drenantes ou elementos que compõem o seu substrato e que ajudam esse substrato a drenar a água mais facilmente. Bem, eu espero que essas informações lhes sejam extremamente úteis, tanto para aqueles que querem formular o seu próprio substrato, quanto para aqueles que simplesmente querem modificar o substrato que já usa, que já utiliza, que já comprou pronto. As informações são simples, o modo de fazer também é extremamente simples e nós vamos estar mostrando como fazer esse substrato acho que no próximo vídeo ou um pouco mais para frente. Na verdade, o próximo vídeo vai ser sobre materiais retentores e depois nós vamos falar exatamente sobre receitas de substrato, mistura e como é que esse substrato, como é que esses elementos vão agir juntos. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, como pedi no início do vídeo, mande este vídeo para alguém que, assim como eu, como você, gosta de rosa do deserto. Gente, vou ficando por aqui, mas antes, é claro, tenho que mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraço e para quem for guloso como eu. Bom, esses daqui não são tão gulosos que eles deixam passar, né? Mas quem for guloso como eu ou como você, então eu mando sempre muitos beijos e abraços, todos eles recheados, cobertos com tudo aquilo que exista de melhor no universo. Afinal de contas, nós merecemos sempre o melhor, não é verdade? Bom, vou deixar aqui 2 conteúdos. Vou continuar deixando conteúdos relacionados a substratos, tá bom? Nesse daqui, o primeiro vídeo que nós fizemos dessa série, e nesse outro daqui, quando o substrato pode se tornar vilão. Assistam porque vale muito a pena. Bom, vou me despedindo, vou ficando por aqui, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma das lives que nós fazemos todas as terças ou quintas-feiras, sempre a partir das 20 horas, ok? Venha conversar comigo, venha tirar suas dúvidas, venha me fazer companhia, vou ficar extremamente feliz, vou ficar muito satisfeito com a sua presença. Gente, até lá,
Beijo no coração de cada um de vocês e bye bye.